gente começa a tratar o tema Vitória nessa parte de baixo. E o Vitória, ele, nessa rodada, retorna à zona de rebaixamento. Foram quantas rodadas fora, Pedro? Tem de cabeça? Arthur? Acho que foram De 8. cabeça, não. Foram 8 fora. Foram 8? Esse passeio do Vitória aí, né? Fora o efeito coloca- Carpini. Coloca a 10ª rodada aí, só para ver aí. E para Décima ilustrar pra isso cá? que Pedro... Ah, Não. Até a 10ª rodada. o Vitória já estava fora ali na 10ª rodada. Então, acho que foi justamente aí que ele saiu. Na 9ª estava na lanterna. Que Isso salto. colocando jogos nas posições corretas, tá? Isso. E aí um comentário, Fred, para você ver aquele ponto que Pedro falou, né? De como na parte de cima, se você vacila, a conta chega, porque a turma pontua muito, mas na de baixo a turma ajuda, porque o Vitória, nesses 8 jogos, perdeu 6. Foi. E mesmo assim só foi entrar na zona agora. Para você ter uma ideia de como é diferente a pontuação embaixo, né? Uma hora a conta ia chegar, né? E chegou. Mas o efeito Carpini, o Vitória vai, sai. A gente olhou a tabela. Algumas rodadas atrás a gente falou do peso que a tabela do Vitória traria pela frente. Tá? E continua, tá? E continua. O Vitória tem simplesmente Flamengo quarta-feira. Simplesmente o Flamengo. E depois o Palmeiras no Allianz. Exatamente. A sequência, a possibilidade do Vitória voltar a pontuar demora um pouco. E o fator Corinthians complica um pouco a conta do Vitória matemática. Mas já tem outro fator. E a médio prazo, eu acho que, na verdade, o Vitória tem que agradecer. O fator Cuiabá. O Corinthians sempre foi um time com muito mais chance de evolução do que o Cuiabá. Assim, sim. Não, na análise. Na hora que, e essa aproximação do Cuiabá, tipo, você falou do Corinthians já foi para 14º, Fred. Nesse momento, Sim, o Vitória então. tem que olhar que é o 16º, é o Cuiabá. Mas é isso que eu falei. Nessa curva do Vitória, o fator Corinthians foi muito forte, né? O Corinthians entrou no campeonato. O Corinthians entrou no campeonato, mas no fim das contas você pode até secar. Mas aqui nesse programa viviam dizendo que, pô, era um time. Mas a gente chegou a se dizer aqui. Mas o que é eu que fui se até falar? contra. Chegou a se dizer que tinha mais risco que o Fluminense. O que é que se. Não sei se lembro ter dito isso, não, mas tinha um risco grande, mas a gente sempre ponderava da seguinte forma: na hora que precisar fazer uma contratação, vai fazer. Aí traz um treinador que já estava no Vasco, mas tu acha que é barato. Então, assim, a gente sempre falou, o Corinthians está ali, mas na hora que tiver que a janela abrir, com esse mais de bilhão que deve, ele vai ter uma capacidade maior, porra, de trazer, e mesmo devendo, o cara prefere pro Corinthians ou pro Cuiabá. O cara pode ser, meu irmão, pra carreira do cara, a curto prazo, para dali pegar um trampolim para ir para outro, enfim, pra Europa e tal, talvez o cara vá pro Corinthians, pô. Então, assim, na hora que tá ali, é preferível ter Corinthians ou Cuiabá como adversário. Porque quando o Corinthians estava lá, o Cuiabá não era adversário. Só que agora o Cuiabá estava bem acima. Nesse momento, o Cuiabá está em 17º. Talvez seja melhor para o Vitória ficar duelando com o Cuiabá do que ficar duelando com o Corinthians. Pô. Mas você ainda tem que colocar o Grêmio na conta, né? O ruim do Vitória é porque foi uma rodada em que os três grandes ameaçados, os 3 grandes venceram. Isso. O Corinthians venceu a segunda seguida, o Fluminense voltou a vencer depois de tanto tempo. Pode ser um início de uma recuperação, pode ser. Mas já vale ver que o Fluminense, por exemplo, tem um jogo a menos. E se ele vence esse jogo a menos, ele fica a 1 ponto do Vitória, salvo engano. Isso. Então já encosta ali. E o Grêmio, que ganhou do próprio Vitória, que já tinha perdido na rodada passada para o São Paulo, mas tinha tido um futebol interessante ali, principalmente no segundo tempo, né? Tinha dado jogamento do Fluminense contra o Atlético Paranense. Que vem muito mal, né? Até no campeonato. Então, assim, o Grêmio também já tinha dado sinais ali de recuperação e vence. Então, aquele trio forte... Os 3 dessa rodada deram sinais de recuperação, que é uma notícia muito ruim pro Vitória. Né? Eu já tinha citado alguns programas atrás que o Vitória não pode contar com essa turma aí. O Vitória tem que pensar em passar o Cuiabá e o Criciúma. Não tem conta. Porque ele era o principal alvo, né, a ser... Essa turma não inclui o Fluminense, né? Porque senão a conta não fecha. Não, mas é porque o Fluminense... O Vitória vai pegar o Flamengo. O Fluminense vai pegar o Palmeiras, pô. Porque, e aí é onde entra o problema, Fred, do Vitória, porque o Arthur falou isso ali depois do começo, né? Teve aquela sequência boa, né, Arthur? De confrontos diretos. Criciúma, pegou Cuiabá e tal.
E ele não aproveitou bem esse momento. Não à toa, ele teve esse jogo hoje chamado confronto direto, mas ainda é o Grêmio, pô. Ainda é o Grêmio. Foi até curioso hoje o Renato Gaúcho, depois do jogo, ele chegou a falar assim, o pessoal fica fazendo tempestade em copo d'água. Eu falei, o cara tá em 18º lugar e tá botando essa, né? Assim, o Grêmio ele ainda pode se complicar. Acho que vai acabar Os escapando. jogadores do Grêmio, Minhoca, estavam ajoelhando para agradecer quando saiu o primeiro gol. Então, assim, É, não tem nada pois é. de tempestade em copo d'água, É porque o Renato Gaúcho também ele quer vender a imagem de que não tá pegando fogo a casa, né? Ele sempre quer vender de Sim, que não claro. tá tudo indo na mais tranquila. Mas eu acho que o Vitória ele tem que visar esses dois. E podendo ainda ter que buscar o Juventude, viu? Assim, o Fluminense ainda não é essa equipe do patamar do Corinthians. Né? O Grêmio dá para imaginar, mas o Fluminense a gente falou. Quando vier a segunda vitória do Fluminense, vamos ver o que vai acontecer. Veio essa segunda vitória do Fluminense. Já com o Thiago Silva e tudo mais. Aí, meu amigo, se engatar uma segunda e uma terceira, como aconteceu com o Vasco, por exemplo, engatou 4 vitórias seguidas, entendeu? E aí saiu totalmente do radar do Vitória, nesse contexto. Então é por isso que eu acho que o Vitória tem que dar respostas urgentes. Não sei como vai fazer nessa sequência aí com Flamengo e Palmeiras, mas vai ter que buscar uma forma de superar. Mas o momento é bem em risco. Eu diria que a chance agora aumentou bem de voltar para a Série B. Muito. Porque, assim, o Vitória, a gente vai falar depois do jogo, né? E quando acabou o jogo, até no Clube 45, vieram perguntar para mim se o Vitória tinha virado Minardi do campeonato. Eu disse, obviamente não. O Vitória, naquele momento, quando perdeu o jogo, estava fora da zona até. Até o Corinthians vencer contra o Bahia, o Vitória estava fora da zona. Não existe uma Minardi que com 18 rodadas está fora da zona. Não existe. Mas o Vitória, ele hoje joga um futebol de nível Minardi. O futebol que o Vitória mostrou contra o Fluminense, e que ele contra o Fluminense não, contra o Fortaleza, e hoje contra o Grêmio, é um futebol de Minardi. É um futebol que não compete. O Vitória, em nenhum momento do jogo, alguém que estava assistindo pensou, eita, esse Vitória tem chance aqui. Não existiu. Então, realmente é um futebol muito abaixo. E o Vitória vai agora para uma sequência muito dura, que é contra Flamengo e Palmeiras, que é muito difícil você cobrar que a equipe consiga uma vitória nesse recorte, mas eu acho que alguma resposta o Vitória vai ter que dar, mesmo que seja jogar bem e perder. Mas esse tipo de vitória, esse tipo de comportamento vai ter que vir. E os concorrentes vêm conseguindo isso. O Cuiabá, por exemplo, pegou o Flamengo lá e empatou. O Criciúma, que a gente estava até comentando do lance da arbitragem, pegou o Flamengo e teve um pênalti lá nos últimos minutos, estava conseguindo também somar pontos. Então, Eu vi elogios ao Atlético hoje, né? Contra o Fortaleza. Eu vi elogios da torcida do Fortaleza. Teve uns momentozinhos ali que deu um certo. Inclusive em comparação ao Vitória. Justamente Sim, a torcida do isso eu Fortaleza tenho lá no dúvida. grupo. Jogou bem melhor o Atlético Goianiense do que o Vitória. Bem melhor mesmo. Então é isso. O Vitória ele vai ter que dar alguma demonstração de evolução. Sabe? Mesmo sendo jogos complicadíssimos, jogos que se você fizer a lista do campeonato ali, onde é que eu vou somar ponto? Esses dois jogos não vão estar nessa lista, mas alguma coisa o Vitória vai ter que fazer aí para ser uma virada de chave, porque descartar as 2 próximas rodadas e achar que quando eu pegar o Cuiabá em casa, aí eu venço e volto para o campeonato, primeiro que o Vitória não está dando confiança em nenhum confronto direto. Só venceu o Fluminense e o Criciúma. O resto eu acho que o resto ele nem chegou a empatar, ele perdeu. Perdeu do Cruzeiro, perdeu do Corinthians, perdão, perdeu do Grêmio, perdeu do Atlético Goianiense. O Juventude ele empatou, foi até um jogo ali que ele começou a reação com o Carpini, mas o Vasco também perdeu. Então não tem primeiro nem como a gente ter confiança de que realmente vai conseguir vencer o Cuiabá, que é um visitante muito indigesto. E também porque você sabe que você pega um momento, por exemplo, de emplacar ali 5 derrotas seguidas, o cenário que você vai chegar para esse jogo do Cuiabá é outro, sabe? Então, não dá para contar só com isso. Mesmo que seja com 5 derrotas, mas se chegar assim, pô, o time brigou com o Flamengo ali, tentou, fez 2 gols, mas não deu. O Flamengo é muito diferenciado, o Palmeiras é a mesma coisa, pelo menos tem algo para se agarrar, sabe? Porque hoje o torcedor do Vitória ele não tem muito isso. O que a equipe jogou contra Fortaleza e Grêmio não dá nenhum sinal para o torcedor do Vitória que não vai dar para reagir no próximo jogo, sabe? Então tá faltando ter esse resquício de esperança. Numa rodada que foi muito ruim e que chegou a flertar e ser pior. O Juventude chegou a ter um gol anulado pelo VAR, por exemplo, poderia deslocar ainda mais esse Juventude, que hoje não está nesse circuito ali da pontuação, mas é uma equipe que o Vitória tem que mirar realmente, né, como tentar ultrapassar para dar segurança. Não dá para esquecer do Já tá com o Jair, né?
Exato, e mudou de treinador, então você tem aquela questão de, talvez dê uma instabilidade, então a vitória hoje seria algo muito ruim para o Vitória, uma vitória do Juventude. O Atlético Goianiense, em determinado momento, brigou bastante ali com o Fortaleza, chegou a igualar ali em termos de expulso quando estava 1-1, então era um risco que existia ali também. Então, é uma rodada que poderia até ser pior do que foi, mas foi muito ruim, porque somado ao fato do Vitória mais uma vez não dar resultado, você tem os três grandes reagindo, né? E eu acho isso muito preocupante. Porque aquela conta ali que a gente tinha de que alguém não ia escapar e tudo mais, hoje, obviamente, a gente não dá para dizer que o Fluminense está fora dessa briga. Mas essa questão da pontuação baixa, por exemplo, serve para o Fluminense. O Fluminense com essa vitória, com a pontuação baixa como está, já está acreditando 100% novamente. Porque tem um jogo a menos e se ele vence, fica a 3 pontos, eu acho, de sair da zona. Então, como é que eu vou dizer que um time desse não tem como brigar para não cair, sabe? Então, 2 pontos. embaralhou tudo bastante. É porque tem muita gente ali embaixo sem jogo. Eu queria pedir para ele colocar aquelas campanhas semelhantes. Não é nem campanhas semelhantes. É a média, né? A média, né? Isso, eu ia até comentar isso, porque a gente tem hoje um bloco grande de times que pontuam abaixo da média, mas muitos desses jogos atrasados, e eu já falei aqui que são 9 jogos atrasados no momento e vai aumentar, esses jogos eles se concentram ali na parte de baixo da tabela. Vou até pegar a classificação aqui, porque a gente tem o Juventude com 16 jogos, o Grêmio com 16 jogos, Criciúma com 16, Cuiabá com 17. Então, boa parte desses jogos em atraso estão aqui nessa parte de baixo da tabela, e isso impacta muito nessa posição baixa que a gente tem até aqui na zona de rebaixamento. Claro que na medida em que a gente for tendo esses jogos atrasados, sendo regularizados, a gente vai ter uma ideia mais ou menos de para onde que estão indo os pontos, né? Pode ser que os pontos se concentrem na parte de cima da tabela, que a gente siga com a parte de baixo que pontua menos. Mas hoje eu acho que isso aqui quer dizer pouco ainda, até porque tem aquela tela aqui que vocês não gostam muito, mas que eu sempre trago. Rapidinho. Cuiabá e Criciúma vão ter mais um jogo, né? Essa classificação atual, que aí você poderia voltar lá de novo na classificação, essa classificação atual vai terminar o turno com o Cuiabá com 16 e o Criciúma com 15. Só para ter uma noção. O Criciúma vai terminar 4 abaixo, né? 4 jogos abaixo. Não, o Criciúma tem 16 já. Não, é porque o Criciúma... O Criciúma o jogo do Criciúma, hein? O jogo vai adiar, mas vai até com 2 abaixo, mas vai pagar o do Fortaleza. Vai pagar o do Fortaleza. Né? Verdade. Tinha esquecido isso. E aí, só complementando, tipo, aquela tela aqui dos resultados, a gente tem hoje um campeonato com um nível muito baixo de empates, tá? Deixa eu só achar aqui os empates. Mas a gente tu gosta, tem 24% aqui de empate, que é uma taxa bem baixa. Enquanto foi pra China, essa tela não apareceu. Nenhuma. Eu sei. Eles usam um pouco, mas ela é importante. Pô. Ela é importante. Porque ela demonstra justamente que a gente tem uma quantidade grande de pontos indo para a tabela, entendeu? Nas últimas 4 rodadas, sim, a gente teve um nível bem baixo. A gente teve um empate por rodada. Essas aqui estão com 13% porque a gente teve jogos que não ocorreram. Mas a gente teve um empate por rodada nas últimas 4 rodadas. Isso não é comum. A gente tem um dos campeonatos com menor nível de empate da história, assim. E isso pode reverberar no momento em que a gente tiver todos esses jogos atrasados sendo regularizados. Isso pode trazer impactos nessa análise daqui, onde a gente vai ver se o campeonato tende a ter uma pontuação de corte maior ou menor e em que momento, em que parte da tabela. 2007, se eu não me engano, foi o ano que a gente teve até a 17ª rodada ali, o menor nível de empate, até a 17ª não, no geral. E a gente tinha, nesse momento aqui, né, na 18ª rodada de 2007, uma zona de rebaixamento que pontuava muito, isso já com todos os jogos colocados ali na rodada correta, né? Pode ser que a gente tenha um cenário igual a esse, acho difícil, né? Porque até então a gente não vê uma pontuação alta dos times de baixo. Mas esse cenário de hoje, ele pode ser que ele seja bem diferente no momento que a gente tiver os jogos regularizados. Vamos ver a situação do Fluminense, porque existia um debate aqui que era o seguinte: não dá para falar nada até o Fluminense ganhar o primeiro jogo. Então... Segundo jogo, no caso, né? Não, sim, o primeiro, depois que mergulhou na... E o primeiro com a volta de Arias, né? Que aí já fica uma sensação de que poderia ter sido diferente, né? Não, mas estreia de Thiago Silva também. Aí já começa a ter os contextos, né?
acreditar. Estreia de Thiago Silva. O Fluminense, depois de sabe Deus quantas rodadas aí, não levou gol. Acho que se a gente pegar ali na tabelinha, dá pra ver. A última vez que o Fluminense não levou gol. Mas de toda forma quando venceu o Vasco. vai ter que dar uma remada grande, viu? Se o Fluminense vencer os isso que a gente dois vai jogos, ver. se o Fluminense vencer os 2 jogos que restam, ele vai virar com 17 pontos. E ainda é muito pouco, meu irmão. É pouco. Não, se vencer os 2 que restam. Se vencer os 2 que restam. O Vitória com 15, e se de fato perder para o Flamengo, o Vitória. Aí tem aquela das campanhas, né, Pedro? Times com 15 pontos, com 19 rodadas, né? Teve gente que não teve. Aí o Vitória torceria para acontecer o que está acontecendo. O fato de o 16º também tem uma campanha muito ruim, que é o que salvou aquele Ceará daquela vez. Assim, no fim das contas, você faz uma campanha péssima, mas você escapa porque o sarrafo foi muito abaixo. Que é o desempenho que o Pedro mencionou, né? Que a média está baixa, claro, tem jogos faltando. Então, esse do Vitória... Mas é isso, foi o Arthur que falou, né? Que cada rodada o Vitória ficou o quê? 6 jogos sem ganhar, foi Arthur. E não saiu, não voltou pro Z4. Foram 8 rodadas fora da zona, ele perdeu 6 e ganhou 2. Pois é. Então, nesse caso, mas o que Minhoca falou, você também falou, que tipo, se o Vitória perder do Flamengo, ele vai terminar com 15. Vai terminar com essa pontuação. Mas se o Cuiabá perder também, o Cuiabá termina com 17. Aí, assim, claro que tem os outros jogos, mas assim, vamos supor que, enfim, que aconteça outros jogos assim, que não mudem muito a situação. Ainda que 15 pontos virando o turno seja uma O Cuiabá campanha... tem 2 jogos a fazer, tá, Cássio? Mas tá numa pegada muito ruim. Mas se ele termina 2 pontos, como é que o cara do Vitória vai achar que não dá para... Mesmo com 15 pontos, não estou dizendo que escapa com 15 pontos, só que a questão é que com 15 pontos o normal é você virar rebaixado. E só para não confundir, Fred fala 2 jogos, não é 2 jogos além da 19ª rodada não, tá? É 2 jogos somando com a 19ª rodada. E o jogo do Cuiabá que falta é contra o... Isso. Deixa eu ver aqui. Juventude, até um jogo acessível, Cuiabá e Juventude. E aí vai ter Cuiabá e Vasco, né? Que dessa 19ª rodada que não vai acontecer, porque é Vasco e Cuiabá. Isso. E aí, esse negócio que Minhoca trouxe, 22 equipes que terminaram o primeiro turno com 15 pontos ou menos, e a grande maioria caiu, né? 86% acabou rebaixada, a gente teve apenas 3 equipes das 19, ou 3 equipes das 22, que acabaram se safando. 3 milagres aí. Não, o milagre do Fortaleza foi maior. O Fortaleza bateu na Libertadores. O do Fortaleza é o barra absurdo, que foi o Libertadores. Mas o milagre com gordura. O do Fluminense aquele Fluminense, né? É aquele primeiro que ele... Não é aquele Fluminense... Do Curitiba. Não, esse é o de Fred. Esse é o de Fred, em 2009. Que é o do Curitiba, que ele empata na última rodada. Ele foi vice-campeão da Sul-Americana também e tal. E esse do Fluminense 2009, ele começa numa virada sensacional. Tava perdendo 2-0 do Cruzeiro no Mineirão. Aí ele vira o jogo no Mineirão, ganha do Cruzeiro 3-2, a partir dali engata uma sequência gigantesca. Agora, perceba ali que são 31 pontos no retorno. Meu irmão... 31 pontos. Então, 31 pontos no retorno. É muita coisa, viu? É a campanha do Bahia. Acabou de fazer 32. Agora, mas aí, veja só, Minhoca, mas agora vai para o ponto que eu tinha acabado de falar. São 31 pontos para repetir esse de 2009. Mas talvez ele não precise de 46 pontos. Talvez não precise. É que talvez precise de muito menos. Ele talvez com 40 escape. Aí precisaria o quê? Talvez, 25 pontos. Essa é a questão. Para um time como o Vitória, talvez essa seja a esperança. Não, sem dúvida nenhuma. Porque o Vitória, você imaginar que o Vitória vai conseguir, num segundo turno, fazer algo próximo ali de 30 pontos, é muito ponto. Mas 25 também é ponto, eu acho. Pedro, vamos simular aí. 14 pontos. Tá? Vamos simular 14 pontos. Vai perder ponto o time? Não, porque é o caso do Fluminense. O Fluminense tem 2 jogos para fechar o turno. Só que um é o Palmeiras. O jogo atrasado do Fluminense é com quem? Mas é no Maracanã, né? Veja só, esse jogo vai ter 50 mil pessoas no Maracanã. Então, mas eu tô dando uma... Ele vê só, ele pega Atlético Paranaense e Palmeiras. Eu tô dando uma vitória a ele. Claro, é normal. O jogo é lá, viu? No Paraná, na Liga Arena. O jogo é fora contra o Atlético Paranaense. Tô dando uma vitória a ele. É até bom, uma vitória pro agora vice-lanterna. Tá aceitável. Se ligar agora para Gabriel Amaral, ele assina. 3 pontos assina. Desses 2 e aí jogos. ele pega 100% de rebaixamento nas costas, né? Aí Ninguém nunca se já salvou. tava assim, viu, Fred? É bom lembrar.
Ele já estava no 100%. Já, ele vem percorrendo. Ele quer ser a exceção. Ele quer ser exatamente a história. Esse número também vale para o Atlético Goianiense. Ninguém nunca foi nem 17. Para dizer ali, ó, quase. Não tem nem o quase. Esse número também vale para o Atlético Goianiense se ganhar do Bahia, tá? Se ganhar do Bahia. Se não, ele fica com 11 ou 12, tá? Ou seja, a Minardi está se desenhando um competitivo Atlético. É competitivo, mas está se desenhando a Minardi. A Minardi não é questão do carro não, Fred. Eu vou insistir. A questão é que o circuito talvez seja menor. Menos voltas, não tem que dar 70 voltas. Esse GP vai ter 50 voltas, aí facilita, pô. O que é bom também a gente sempre analisar nesse cenário de pontuação é o perfil da equipe, certo? Quando a gente pegou aí a galera com 15 pontos que Pedro mostrou, você tinha ali o Atlético Mineiro, você tinha o próprio Fluminense, e o Fortaleza foi o que conseguiu fazer esse ponto fora da curva aí, né? De equipes que não têm o mesmo peso, não têm a mesma capacidade de investimento. Mas esse Fortaleza é muito mais próximo do Fluminense do que de um Vitória. Sim, não, isso eu tenho dúvida. A questão é que esses 11 pontos ali, quando você olhou as equipes, você não vê ali um Grêmio ou aquele Cruzeiro, né, que foi rebaixado. Tinha até mais pontos do que hoje o que o Fluminense poderia somar nesses 3 pontos que o Fred mencionou. Eu ainda acho uma situação difícil, mas eu só acho que é uma equipe qualificada o suficiente para meter sequência de vitória. Se o Vasco, que eu acho um elenco muito mais limitado, conseguiu 4 vitórias, o Fluminense, eu acho que tem capacidade para isso. Desses que fizeram até 14 pontos, eu acho que o que ficou mais próximo de escapar foi o Vasco de 2015. Esse Vasco de 2015 é um Vasco que tem uma recuperação no final do campeonato. É um Vasco que tem Nenê, salvo engano, Rodrigo, aquele zagueiro fazendo muito gol de falta. Ele se recupera, aí ele tem uma derrota ali, eu acho que é até contra o Fluminense, a derrota que ele tem no final do campeonato, que ele tem uma sequência de vários jogos sem perder, ele perde para o Fluminense. E foi ali onde ele meio que perdeu. Justamente. Só perdeu um jogo. Vários jogos sem perder, aí perdeu para o Fluminense. Talvez esse jogo, muita gente até disse que esse foi o jogo que rebaixou esse Vasco, essa derrota aí no Clássico. Mas era uma sequência boa, né? Da 24ª rodada em diante, ele só perdeu essa. É foda dizer que foi por causa desse jogo que foi, mas também pode ter sido esse empate contra a Chape ali em casa. Eu acho que foi pior. Ele teve uma sequência de 6 derrotas antes da 24ª rodada, né? 6 derrotas, tomando 3-0 do Goiás, 6-0 do Inter. Eu me lembro que nessa época eu jogava muito Cartola e esse Vasco aí, Rodrigo, zagueiro, o cara sempre colocava nessa recuperação aí que a equipe não levava muito gol e tinha aproveitamento bom ali em falta e tal. Talvez é o que chegou mais próximo. Talvez não, é o que chegou mais próximo de escapar, mas mesmo assim não foi suficiente. Mostra o tamanho do desafio. O time ficou da 24ª rodada até a 38ª, perdeu um jogo e mesmo assim não deu tempo de cobrir o prejuízo que tinha. Pedro, volta para médias por posição, por favor, e coloca a 19ª rodada para a gente dar uma olhada nesses desenhos de distância, de como estava. Marca o 16º ali, por favor, para dar um destaque. Olha aí, o 16º, Cássio, que aí é importante para a gente medir a história lá das 50 voltas, né? O 16º, ele transitou aí. Pontos, né? Ele transitou ali por 20 pontos, né? Variando, oscilando entre 17 e 24. Mas 24 é bem fora da curva. Assim como 17. 17 é um pouquinho mais. Esse ano. Talvez vire nos 20 o Cuiabá, né? Aí fica chatinho. Provavelmente tem muito jogo a menos também, fica até difícil de imaginar, né? Mas. Não, tô dizendo assim, tô dando 3 pontos a ele contra o Juventude e 0 contra o Vasco. Ele viraria com 20. O 15º. Normalmente ele é assim, o 15º. Ele é assim. É o Criciúma, né? Que tem 2 jogos também para fazer. Média de 21. 22. Aí já não chega, não. Aí já não chega, não. Aí já não chega. O Criciúma tem 2 jogos atrasados ou é só um também que o Criciúma 2. tem? Fiquei nessa dúvida agora. 2, só que ele vai cumprir um e vai ficar devendo um. Então, na prática, vai ficar devendo 2. Fecha com 2 a menos, então, ele teria, então, em tese, 3 jogos para fazer do primeiro turno, né? Isso. Não, 2. Não, ele tem que fazer, tem 3, pô. 3. Tem 2 e o da última rodada, né? Só que ele não vai fazer cronologicamente. Ele vai fechar com menos 2, mas vai fazer. Criciúma e Cuiabá vão terminar o primeiro turno com 17 jogos.
E o Vitória vai terminar com 19. Esse é o problema do Vitória. Que é a próxima rodada, né? A gente tem raio-x na quinta-feira. É um joguinho só na quinta, por sinal, né? A gente vai prender o raio-x aí, mas é um Corinthians e Grêmio muito importante ali para a parte de baixo. De Copa do Brasil, né? Vai ter. Para a parte de baixo. Arthur, fala que a gente te escuta. Vitória, fim do passeio fora do Z4, tá? E de novo, né, essa derrota para o Grêmio coloca o Vitória na zona de rebaixamento. Teve jogo, né? O primeiro tempo virou empate, né? Como é que foi essa partida? Então, Fred, teve jogo mais por sorte do que mérito do Vitória, a gente pode dizer assim. É um Vitória que foi para esse jogo, como eu até falei, né? Mais uma atuação muito ruim do Vitória, mas aí fazendo a análise aqui cronológica em termos de escalação. Um Vitória que mais uma vez não jogou com os 3 volantes. Hoje, na verdade, foi uma escalação bem diferente de Carpini. Ele colocou 3 zagueiros. William Lepo jogando como zagueiro, ele que já jogou improvisado algumas vezes, né? Quando o Bruno Vini ali estava fora de lesão. Hoje, Carpini escolheu jogar com o William Lepo improvisado, mesmo tendo o Bruno Vini à disposição. Bruno Vini que foi titular no jogo passado. Ele entrou com o Reinaldo jogando de titular depois de muito tempo, assim, não me recordo a última vez que Reinaldo jogou de titular no Vitória. E claramente, pela escalação e pelos primeiros minutos, já deu para ver que foi um jogo em que o Vitória topava facilmente o empate lá em Caxias do Sul. Para vocês terem uma ideia, com 16 minutos, Lucas Arcanjo levou amarelo por cera e de forma justa, porque realmente foi muita cera até os 16 minutos. Até os 16 minutos ele já tinha sido advertido pelo árbitro, seguiu fazendo cera e aí levou o cartão amarelo. Então, claramente foi um Vitória que entrou em campo pensando no empate. Carpini colocando esses 3 zagueiros, talvez pensando ali na equipe ter um pouco mais de segurança defensivamente. O Vitória tem a pior defesa do campeonato. Não sei se mudou algo com as partidas de agora, mas pelo menos ele terminou essa partida com a pior defesa do campeonato. Só não tinha levado gol em 2 jogos, contra Fluminense e Cuiabá. E aí, enfim, com muitos desfalques e tudo mais, Carpini entrou nessa. Eu acho que ele errou, tá? Depois, quando a gente fizer a análise aqui que eu tô fazendo do jogo, vai perceber que não acredito que funcionou esse esquema. Mas foi uma partida que começou até ali por volta dos 10 minutos, muito igual, assim, sem acontecer nada, sabe? Nivelado por baixo, as duas equipes sem conseguir criar, uma partida muito engessada. As equipes, quando chegavam, principalmente no último terço, tendo muito erro de passe. O gramado também, bem ruim, o gramado do Estádio Centenário, atrapalhava bastante a troca de passes ali. Se a gente pegar o índice de acerto de passes das duas equipes, eu acho talvez seja da partida no campeonato onde o índice de acerto foi mais baixo, assim. Obviamente que tem o fato de que você tem duas equipes que estão mal no campeonato, mas o gramado também favorece muito para isso. A bola sempre viva, quicando, atrapalhava. E nesses primeiros minutos ali, por causa desses erros, por causa das equipes não estarem conseguindo chegar, muitos erros também até antes do último terço, na saída de bola, a gente não viu levar muito perigo. O Vitória tentando, principalmente pelo lado esquerdo, foi o lado onde o Vitória tentou atacar mais durante o jogo inteiro, com Lucas Esteves e Janderson. O Grêmio, por outro lado, tentando também pelo seu lado esquerdo, ali principalmente com o Soteldo, mas sem levar muito perigo. Depois dos 10 minutos, a gente vê a virada de chave, que é o Grêmio conseguindo se soltar mais no jogo. O Grêmio que chega a ter a sua primeira finalização ali logo depois disso, um chute de fora da área, e começa a crescer muito na partida, jogando sempre com Soteldo, que desde o começo do jogo teve enorme liberdade dentro do campo de ataque do Vitória. O Vitória que, com o Carpini, ele conseguiu ganhar a competitividade que a gente já falou aqui em outros programas, né? Um Vitória que conseguia competir, teve vitórias, conseguiu ficar fora da zona por 8 rodadas, conseguiu até se manter ali, competir em vários jogos, mesmo jogos que ele perdia, a gente via traços positivos, como por exemplo aquela derrota para o Bragantino, né? Que a equipe jogou bem, poderia ter conseguido mais do que a derrota, né? E tudo mais. Mas a gente não vê isso acontecer no Vitória desde a partida contra o Fortaleza, e também hoje. Foi um Vitória que defensivamente deu muito espaço ao Grêmio, e aí o Grêmio se aproveitou bastante disso. Deu muito espaço tanto pelas laterais, principalmente pela parte esquerda de ataque do adversário, pelo lado direito defensivo do Vitória. Raul Cáceres e William Lepo não funcionaram defensivamente.
Beleza que era o lado mais forte do Grêmio com o Soteldo, mas, assim, basicamente o Vitória não ganhou nenhum confronto ali com o Soteldo, sabe? A vitória que o Vitória tinha em confrontos ali com o Soteldo era ele ter que voltar a bola, mas recuperar a bola dele eu não lembro, assim, de quase que nenhum lance. E também um Vitória com pouca marcação pelo centro. O Grêmio várias vezes chegando, tocando a bola pelo meio. A gente viu isso acontecer muito a partir desse recorte que eu falei. E foi um momento de pressão grande do Grêmio. De situação assim de você pensar que o gol está iminente. Tanto é que minutos antes de sair o pênalti, né, que depois acaba sendo anulado ainda no primeiro tempo, eu já mandava no clube dizendo, ó, se o Vitória não se resolver na partida, já vai sair o gol do Grêmio. E aí, 2 minutos depois, tem o lance do pênalti, que a gente até comentou quando estava falando ali da análise de raio-x. Um lance que, para mim, é claro que não foi pênalti. É um lance em que Lucas Arcanjo ele sai do gol para proteger a bola, quando a bola está saindo. E Kahneman, que já vinha em direção, mas ele vê ali a oportunidade para forçar um contato. Né? Ele vai para cima de Lucas Arcanjo para ter o contato ali, o choque, ele cair e acabar tendo a falta. Ele acaba se lesionando e é substituído nesse lance. Mas a gente não chega nem a ter a análise do VAR relacionada à falta em si, porque na análise factual foi visto que a bola já estava fora do campo no momento ali da disputa, né, do momento do choque, e aí o pênalti ele é invalidado sem precisar nem o árbitro ir no monitor, né, já que era uma questão de a bola ter saído ou não tem o que ele olhar no monitor para isso, o lance foi invalidado. Mas ali talvez tenha sido o momento em que o Vitória conseguiu melhor respirar um pouquinho, porque o pênalti ele é marcado, passa um bom tempo até ter a checagem, o Grêmio perde Kahneman, entra Jeromel e tudo mais, e quando volta o jogo, o Grêmio, por uns minutos, ele sente um pouco ali aquela anulação. Né? O momento que o Grêmio tinha de completo domínio e pressão, parecendo que o gol estava prestes a sair a qualquer momento. Né? Lucas Arcanjo, inclusive, Lucas Arcanjo mesmo, ele tinha feito algumas boas defesas nesse recorte. Quando volta, o Grêmio demora um pouco para se encontrar e levar novamente esse volume de criação de jogadas em perigo. É um momento em que o Vitória cresce um pouco, então é um pouco daquilo, né? O jogo parou, dá uma igualada quando volta, e aí é o momento no primeiro tempo que o Vitória melhor respira, tirando ali os 10 minutos em que nenhuma das equipes fez nada, mas com pouco tempo depois o Grêmio volta a crescer e chega a ter lances de perigo. Tem uma jogada, por exemplo, já no finalzinho, depois dos acréscimos, que é uma das poucas chegadas do Grêmio pelo lado direito de ataque dele, pelo lado esquerdo da defesa do Vitória, que Pavon passa, ele vai fazer um cruzamento rasteiro e Lucas Arcanjo também faz um corte ali providencial, tirando a bola, aquele cruzamento que se passa ali, com certeza alguém ia aparecer para colocar para dentro, enquanto o Vitória, a única finalização basicamente que o Vitória teve no primeiro tempo foi uma jogada de contra-ataque, que Mateuzinho pega a bola ali na área defensiva ainda, dá um drible, desafoga bem a equipe do Vitória, a bola chega até Janderson no contra-ataque, que em determinado momento poderia ser um 3 contra 2 do Vitória, e Janderson demora e depois faz uma finalização muito ruim para fora, assim. Mais uma exibição muito ruim de Janderson, fazendo até um spoiler aqui depois para análise, mas talvez a única chance que o Vitória teve no primeiro tempo cai no pé do jogador que é o maior investimento do Vitória para essa Série A, e a execução ela é muito, muito ruim. Né? Então, quando acaba o primeiro tempo, a análise era de que, assim, como você falou, o Vitória estava competindo, afinal estava 0-0, ainda tinha chances no jogo, mas eram competindo apenas no placar, não no desempenho. O desempenho ali já era um desempenho para que o Vitória estivesse perdendo, um desempenho muito parecido com o que a gente viu do Vitória contra o Fortaleza. E se contra o Fortaleza o comentário que a gente fez aqui foi de que ficou claro que eram equipes de campeonatos diferentes, né? Não à toa o Fortaleza hoje está no G4 e o Vitória no Z4, o Grêmio não. O Grêmio é um adversário que, por mais que tenha muito mais investimento, por mais que tenha um elenco melhor, está jogando Libertadores, mas está jogando a mesma faixa de campeonato que o Vitória, vinha numa sequência negativa grande, numa pressão muito grande, e o Vitória simplesmente não conseguiu no primeiro tempo participar do jogo, podemos dizer participar do jogo, não conseguiu disputar a partida. Foi um Vitória que conseguiu marcar pressão, o Grêmio, apenas nos minutos iniciais. Depois, o esquema de Carpini, pensando ali em 3 zagueiros, foi muito mais ter uma linha baixa e torcer ali para isso conseguir parar o Grêmio. Né? Obviamente, ter os zagueiros participando ali do jogo, mas não funcionou para a equipe não correr riscos. O Grêmio chegava com tranquilidade.
chegava muito até pelo meio da área, como eu falei, os volantes ali sem conseguir marcar bem, e o Vitória que não levou nenhum risco. Só teve essa jogada que eu falei aqui do contra-ataque, que no final do dia não levou nenhum risco, porque a finalização foi muito ruim para fora, e foi uma finalização até de certa distância, assim, nem para dizer que foi um lance de gol perdido e tudo mais, porque era uma ótima chance, mas que não chegou nem a se tornar uma chance clara de gol. Então, e além disso, um Vitória que errava muito passe. Porque, como eu falei, o gramado atrapalha, a gente tinha um índice de acerto baixo, mas o Vitória conseguiu errar muito mais passe do que o Grêmio, e aí isso fazia com que o Vitória não tivesse paz no jogo em basicamente nenhum momento. Porque quando o Vitória tinha a bola, em determinado momento na transmissão chegou-se a falar que o índice de acerto de passe do Vitória era abaixo de 70%. Isso é como se o Vitória, a cada 4 passes que troca, errasse um. Ou até mais do que isso, né? Porque se a cada 4 ele errasse um, ele teria ali pelo menos 75%, né, de acerto. Era menos do que isso. Então você imagina, você consegue trocar no máximo 3 passes em média, você nunca vai estar muito tranquilo com a bola, tendo uma posse que segura um pouco o jogo, que para, tranquiliza. Ele não tinha essa paz. E é um artifício que o Vitória de Carpini utiliza muitas vezes, né? Manter a posse para conseguir controlar um pouco mais o jogo e sofrer menos. Hoje ele não conseguiu de forma alguma. Hoje o Vitória sempre perdia a bola e aí sempre vinha de novo o adversário com perigo, tentando buscar o gol. E aí, pensando no segundo tempo, Carpini coloca 2 jogadores em campo. Ele volta com o Hiller, o volante, né, que é basicamente a única contratação do Vitória. Basicamente não, é a única contratação do Vitória até o momento nessa janela. E também volta com o Lauan, que é um jogador que veio do Itabuna. Há 2 semanas atrás, Lauan estava jogando Série D pelo Itabuna. E hoje ele foi acionado por Carpini como a esperança de reverter um jogo que a equipe não estava bem contra o Grêmio, né, na Série A. E aí eu não consigo considerar, obviamente, que nenhum desses jogadores que vieram do Itabuna são reforços, porque são caras que eram da base do Vitória, estavam emprestados para o Itabuna, e o Vitória está recorrendo por falta de opções, mas obviamente não são contratações do Vitória, né? E Lauan, obviamente, não funcionou, tá, no jogo. A gente vai falar melhor ali quando na análise individual, mas foi um Vitória que, no começo do segundo tempo, ele até tem uma leve melhora, lembra um pouco o começo do primeiro tempo. Um Vitória que tenta marcar mais a saída de bola, não deixar o Grêmio respirar tanto, subir um pouco as linhas nesse sentido, mas também não consegue levar perigo, né? Fica nisso. Ele tenta chegar um pouco mais, tenta não deixar o Grêmio chegar tanto e realmente consegue. O Grêmio que termina o primeiro tempo, talvez até o melhor momento tenha sido antes do pênalti anulado, mas que tem um momento ali de chegadas muito rotineiras e aquela sensação de sair o gol, no começo do segundo tempo a gente não vê isso tanto. Não é tão clara, não são tão claras e tão presentes as chegadas do Grêmio. Mas também que o Vitória pouco leva de perigo, o Vitória pouco participa do jogo, né? Até que ali por volta dos 15 minutos, o Grêmio consegue fazer um gol com o Soteldo. Um gol cantado, porque, como eu falei, desde o começo da partida, o Soteldo vinha tendo muita liberdade, ganhando muitos embates. E é incrível porque o Vitória ele conseguiu levar um gol de contra-ataque sem atacar. Porque o gol foi numa jogada de contra-ataque, o Vitória foi para o ataque, mas não conseguiu de fato atacar o Grêmio, perde a bola. No contra-ataque, Lepo ele corta errado a bola, dando a bola para Soteldo. Depois a bola chega até Edenilson e ele perde na corrida, na disputa para Edenilson. Edenilson chega até o último terço ali, faz o cruzamento para o outro lado, a bola sobra do outro lado, vem novamente para a área. Quando ela vem para a área, Soteldo está livre, completamente livre. Aí foi uma falha de marcação para mim, muito mais de Cáceres para deixar Soteldo livre. E aí depois que Soteldo recebe, ele dribla 2 ou 3 jogadores ali do Vitória. Conta um pouco com a sorte, porque o último drible a bola acaba meio que num bate e rebate ali com o jogador, sobra para ele e ele finaliza para o gol do Grêmio, fazendo 1-0. E o pior de tudo é porque o Vitória jogando do jeito que está, o 1-0 normalmente quando ele vem, ele é definitivo. No momento que teve 1-0, eu acredito que todo mundo que estava assistindo fez, pronto, acabou a chance do Vitória, perdeu o jogo, já era, não tem o que fazer mais. Porque o Vitória não dava nenhum sinal de reação, não dava nenhum indicativo de que conseguiria se recuperar. Então o problema é que esse teto de atuação que o Vitória vem tendo é uma atuação que o teto é 0-0. O jogo que o Vitória fez contra o Fortaleza e o jogo que o Vitória fez contra o Grêmio é um jogo em que o melhor resultado que o Vitória poderia ter 0-0. A partir do momento que saiu o gol, acabou. Não tem mais o que fazer. E de fato foi o que a gente viu dentro de campo. Dali para frente o Vitória não conseguiu
fazer nada mais. Era um Vitória que basicamente o único jogador lúcido do ataque que tentava alguma coisa era Mateuzinho, mas que naquele momento já estava cansado também do desgaste. E jogava só, né? Desde o primeiro tempo jogando só, ali já estava desgastado, depois ele até sai, é substituído por Daniel Júnior, e eu, observando assim, pensei, meu Deus do céu, se o Vitória estava com pouca chance, agora é zero, sem Mateuzinho dentro de campo. E realmente foi assim. Depois que ele saiu, basicamente não fez mais nada na partida. E o jogo seguiu, o Grêmio obviamente tendo a vantagem, e um Grêmio muito pressionado, e eu até falei isso no raio-x, assim, que no comentário que Minhoca fez, né, de que Renato Gaúcho falou que se queria ter empechado em copo d'água, o gol do Grêmio foi muito comemorado. Jogadores, Edenilson no lance, ele tá ajoelhado, agradecendo assim pelo gol, com a pressão é muito grande lá, né? É mais uma equipe que o Vitória pega super pressionada, a verdade que o Vitória também pressionado, mas que o Vitória não consegue aproveitar. E dali para frente foi um Grêmio que soube também controlar o jogo, né? Acionou alguns jogadores, acionou, por exemplo, o centroavante uruguaio, que chegou há pouco tempo, que estava na Europa. Acionou também o outro meia, né? Acho que ele não chegou a acionar o meia, não, que foi contratado agora, o Monsalve. Mas, enfim, colocou o Gustavo Nunes, etc. Controlou o jogo, não deu espaço. O Vitória também não conseguiu reagir. E assim o jogo foi caminhando até o final, quando tem o pênalti já nos acréscimos, uma jogada justamente em cima de Arezzo, né, que é o novo centroavante do Grêmio. Ele dribla Reinaldo muito bem, inclusive, na jogada. Tem o pênalti e aí realmente. Se alguém tinha dúvida que o jogo estava sacramentado, o pênalti veio para realmente colocar uma pá de cal e tudo. E o resumo é esse, Fred. Uma partida, mais uma vez, muito fraca do Vitória. Muito, muito fraca. Um Vitória que hoje talvez jogue o pior futebol do campeonato. Porque mesmo o Atlético Goianiense, por exemplo, que é lanterna, a gente até comentou aqui que Os competiu muito sinais são mais. esses mesmos. Competiu muito mais contra o Fortaleza do que o Vitória conseguiu competir contra o Fortaleza e competir hoje. Então, muito fraco o desempenho. E é óbvio, né, que a gente fala aqui muito que a limitação técnica do Vitória ela é latente. Ela é clara. E mesmo quando o Vitória estava vencendo, eu me lembro muito de chegar aqui, depois que o Vitória venceu o Fluminense, fora de casa, talvez no momento ali de maior confiança que o Vitória deu no campeonato, né, de poder dar até uma certa desgarrada nessa disputa. Eu falei, ó, tem que contratar. Não adianta achar que por causa disso tá bem, tem que contratar e tem que contratar bastante. O time do Vitória é muito limitado, o elenco falta alternativas. Isso é claro, não se discute. Mas o problema do Vitória não vem sendo, nessas últimas partidas, apenas individual. Tá? O coletivo, o caminho que Carpini tinha encontrado taticamente para a equipe não está mais funcionando. E eu acho que Carpini também vem mexendo muito no time nesses últimos 2 jogos. Ele tinha um pilar, por exemplo, de 3 volantes no meio campo que funcionava muito bem e ele abdicou disso nas últimas 2 partidas. Né? Talvez o Vitória esteja sofrendo um pouco ali porque perdeu 2 volantes, né, do elenco, mas eram 2 volantes que não vinham sendo muito utilizados também por Carpini, Dudu e Rodrigo Andrade. E aí hoje ficou com e ele hoje tem opções mais reduzidas, né? Teve também Luan que está fora por suspensão e tudo mais, mas assim vinha funcionando. E hoje ele abdica, ele inventa hoje uma forma de jogar com 3 zagueiros, uma linha de 3 ali que assim, o inventa que a gente fala que é novo, né? Obviamente ele treinou, pensou nisso, não surgiu do nada, mas que não funcionou, sabe? Então, eu acho que Carpini também tem sua parcela significativa nessa queda de rendimento do Vitória. Obviamente que o que mais pesa é o individual. Se o Vitória vem a ser rebaixado no final do ano, não há a menor dúvida de que a maior cobrança tem que ser em cima da diretoria, que não deu peças para isso. Mas o próprio Carpini, com esse mesmo elenco, há pouco tempo ele mostrou que tinha como a equipe ser mais competitiva. Né? Então também tem uma queda coletiva, de entendimento da equipe. Características fortes do Vitória, que era a equipe conseguir manter a posse, a equipe ter uma marcação mais próxima, né, sem deixar tanto espaço ao adversário, conseguir muitas vezes fechar as linhas, não porque o espaço entre as linhas não existe, mas porque ele está fechando bem os corredores de passe, a equipe que chega muito na linha de fundo e quando tem o cruzamento tem muita gente na área, isso a gente não viu acontecer nessas 2 últimas partidas, esses pontos fortes do Vitória de Carpini. Hoje tiveram várias jogadas que o Vitória chegava na linha de fundo e só tinha na área o Lauan. Então, assim, é uma jogada perdida, porque se você jogar essa bola na área, qual a chance de um garoto que há pouco tempo estava jogando na Série D, está fazendo basicamente sua estreia como profissional pelo Vitória, ganhar de 4, 5, 6 adversários dentro da área, sabe? Então, deixou de funcionar o Vitória de Carpini.
Óbvio que ele não é o maior culpado, tá? A parcela de culpa de Carpini pela campanha do Vitória ser ruim na Série A é a menor de todas, disparado. Ele é o time, ele é o treinador, na verdade, o que fez a equipe ter chance, tá brigando, né? Porque no cenário natural, talvez o Vitória não tivesse nem disputando como tá em termos de pontuação. Mas eu acho que essa queda de rendimento também tem o dedo dele, né? Não dá para ele também ser café com leite, né? Do sentido que quando vai bem tem os méritos, mas quando vai mal também a gente não vai comentar a parte negativa. Mas o resumo é esse: é um Vitória que mais uma vez fez uma partida muito abaixo e que a sensação hoje é que joga o pior futebol da Série A. Vamos para as análises individuais, Arthur. Vou logo dizendo que eu não vou colocar ninguém acima de razoável, tá? Vou pesar a mão, porque a Não tem atuação nenhum que eu vi Vanegas ontem- aí, não. Tem não, tem não. Não, acima, razoável vai ter. Acima de razoável é que Ah, não vai ok. ter. Acima de razoável, saquei. O maior candidato para ser acima de razoável seria Lucas Arcanjo, que poderia até ser um jogou bem, tá? Mas eu vou colocar o razoável porque ele não teve culpa nos gols. Teve algumas defesas interessantes, mas assim, muito mal na saída de bola. Teve vários lances assim que ele ia sair, que um chutão errado, tocava errado, acelerava o jogo quando não deveria acelerar o jogo. Então, por causa disso, eu vou colocar o razoável. E também porque ele vai pagar o preço aí da média da atuação do time. Eu não vou ser condescendente com ninguém aqui. William Lepo, muito mal. Não gostei da partida do William Lepo. Como eu falei, Soteldo teve muito espaço na parte defensiva ali do Vitória e o William Lepo fez parte disso. No lance do gol, ele falha 2 vezes. Ele vai cortar a bola, entrega a bola de cabeça para Soteldo, começando o contra-ataque, e depois ele não consegue ganhar de Edenilson na corrida. E tirando isso, no restante da partida, acho que ele não se comportou bem defensivamente, então um vermelhinho ali para o William Lepo. Wagner Leonardo, razoável. Incrível como o Wagner Leonardo é regular, né? Mesmo em partidas ruins do Vitória, ele consegue chamar a atenção, né? Contra o Fortaleza, eu até comentei aqui que teve vários lances ali que o Fortaleza poderia ter chegado com muito perigo, que Wagner Leonardo salvou. Hoje, mais uma vez, é um cara que ajuda muito, mas não vou conseguir colocar nada acima do razoável ali, mas é um grande zagueiro aí que o Vitória tem. Sente muito a falta de um companheiro confiável, né? Camutanga ali, que ele tem um entrosamento, não volta mais esse ano, enfim. Mas é um cara que está sempre entregando muito bem ali com a camisa do Vitória. E Reinaldo jogou mal. Reinaldo, até ter o pênalti, ele poderia ser também um razoável, tá? Com sua limitação, não foi uma atuação do nível de Wagner Leonardo, obviamente. Wagner Leonardo tem muito mais qualidade com a bola no pé, na saída de bola. Reinaldo não tem essa qualidade. Errou algumas saídas, mas eu acho que era um cara que vinha defensivamente se portando bem. Né? O lado dele, por exemplo, é um lado que o Grêmio pouco chegou, e eu acho que tem muito por uma boa atuação do Reinaldo. Assim, boa é demais, mas uma atuação razoável de Reinaldo. Mas aí o pênalti também acaba pesando e por isso ele vai para o jogou mal. Ele ficaria entre o jogou mal e o razoável, com o pênalti vai para o jogou mal. Cáceres eu também coloco jogou mal. Assim como o William Lepo, ele não foi bem defensivamente, né? Jogou no mesmo lado ali, mas eu acho que ele foi um pouquinho melhor do que Lepo, então por isso que eu vou colocar ali o jogou mal para diferenciar. Leonaldo e William Oliveira, eu vou colocar muito mal para os dois, tá? Não gostei nem um pouco da dupla de volantes do Vitória, marcando assim, dando muito espaço ao adversário. Como eu falei, o Grêmio conseguiu chegar pelo meio assim várias vezes, tendo liberdade, trocando passes com tranquilidade. Eu acho que passa muito aí pela exibição ruim desses dois, então muito mal aí para ambos. William Oliveira, incrível como caiu de rendimento. O momento assim de queda do Vitória de rendimento casa muito com a queda de rendimento de William Oliveira. Já faz alguns jogos aqui que eu avalio ele ou com vermelho ou com laranjinha. Mais uma partida ruim dele hoje. E Lucas Esteves, razoável, tá? Achei que Lucas Esteves foi um dos melhores ali de linha do Vitória. Tentou muito chegar pela esquerda, era o cara que basicamente o Vitória mais conseguia atacar, mas também não dá para ser nada além disso. Mateuzinho também razoável. Era uma ilha de qualidade no ataque do Vitória. Mas deu pena assim em vários momentos, como ele jogava sozinho, né? Vários lances que ele para a bola, pensa, tranquiliza, consegue um drible, mas aí não tem ninguém para dar seguimento. Quando ele aciona essa jogada, não consegue ter seguimento. Enfim, dá pena ali de Mateuzinho. Como eu falei, depois que ele saiu, foi realmente quando o Vitória acabou ali com qualquer chance que tinha de reação na partida. Janderson, muito mal. Muito mal, assim, eu sempre fico perplexo quando eu lembro que o Vitória pagou 5 milhões por Janderson, assim, porque
é um jogador extremamente limitado, assim, extremamente. Não Quanto? consegue. 5 Foi- milhões. Eu acho que foi 5 milhões e não foi nem por 100%, foi 5 milhões por 70%, alguma coisa assim. A contratação disparada mais cara do Vitória para essa temporada e não consegue entregar, sabe? Fisicamente ele tá muito abaixo, sempre cansa rápido e tecnicamente também não ajuda, sabe? As principais jogadas do Vitória passaram por ele, mas também acabaram com ele, porque quando chegava com ele acabava a jogada da equipe, sabe? O contra-ataque que eu falei no primeiro tempo que era a melhor chance ali para o Vitória conseguir algo no jogo, Arthur, ele conduziu de forma muito ruim. já que você falou de Janderson, só falar rapidamente. Em 2024, o Vitória comprou 4 jogadores. Jean Mota, 1.750.000 no Inter Miami, meia. Daniel Júnior, meia, junto ao Cruzeiro, 2,5 milhões. Leonaldi, volante da Ponte Preta, 3 milhões. E Janderson junto ao Botafogo por 5 milhões. Daí, quem ajudou mais? Tá ajudando mais até agora? Leonaldi, desses aí. Mas eu acho que tiveram ainda William Lepo e Bruno Vini, maestro. Eu salvo engano. É porque Bruno Vini ficou num valor ali meio que ninguém confirmou. Mas o William Lepo Esses teve são os que eu também do consegui Novo ter, Horizontino. que eu boto no blog, pelo menos que em algum momento alguém fala um número mais concreto, né? Sim, sim, sim. Mas se fosse pegar todos assim, considerando esses outros dois que eu citei, seria o William Lepo. Mas, por exemplo, Jean Mota nem foi acionado hoje. Bruno Vini nem jogou hoje, mesmo o Vitória tendo improvisado um lateral direito. Tinha ele disponível, mas o Carpini preferiu improvisar um lateral direito como zagueiro do que usar ele. Então mostra como o Vitória gastou mal, né, o dinheiro. E Janderson, que foi o mais caro, muito mal. Né? Muito mal, mais uma vez. Alejandro, eu vou colocar, jogou mal. Tá? Não foi bem também, não conseguiu ajudar muito, mas eu acho que fica num degrau ali um pouco melhor do que Janderson, por exemplo, por isso que eu coloco o Laranjinha para ele. E dos que entraram no segundo tempo, Yuri Castilho eu vou colocar sem nota. Jogou pouco tempo, não dá para avaliar muito. Entrou no momento ali do jogo também que não deu para participar tanto. Ricardo Hiller ali, vou colocar como jogou mal. Daniel Júnior, muito mal. Mais um que o Vitória contratou, que gastou com ele, também não está entregando. Muito mal Daniel Júnior, perdendo bola assim fácil, não conseguiu contribuir. Nem jogou tanto tempo assim, mas foi muito mal. Lauan também muito mal. Assim, aqui vale, obviamente, fazer o comentário que é um garoto. Há pouco tempo ele estava jogando Série D no Itabuna, estava se destacando. O correto aqui é que ele não entrasse numa situação como essa que o Vitória está passando. Não é momento para estar utilizando esse jogador. Ele deveria estar se desenvolvendo no Itabuna, né, para depois, quem sabe, no ano que vem ter mais oportunidades no Vitória. O Vitória está queimando etapas por falta de elenco. Mas eu preciso avaliar o que ele mostrou dentro de campo e realmente ele não foi bem. É um garoto que ainda tem um futuro aí, só para não parecer assim que não serve para jogar. Não, foi muito mal, mas ali num cenário completamente não favorável para ele. Né? E Luiz Miguel jogou mal. Também é o mesmo disclaimer aqui que Lauan, é a mesma situação. É um garoto também que veio do Itabuna na mesma situação e difícil que ele vá conseguir mudar o panorama do Vitória no meio de uma crise gigantesca e ele estando há pouco tempo jogando Série D. Professor Carpini Carpini. muito mal hoje, tá? Eu acho que Carpini hoje ele errou na escalação. Não gostei da escalação do Vitória. Ele errou nas substituições. Eu não entendi, por exemplo, não ter entrado hoje Zé Hugo. Zé Hugo que entrou contra o Fortaleza, fez o gol ali no final, beleza, que era um gol ali com o jogo já resolvido, mas é um cara que sempre consegue dar um fogo ali nas partidas do Vitória. Com o próprio Carpini ele ganhou mais espaço na Série A, entrou, ajudou em várias vezes, fez o gol ali, por exemplo, na vitória contra o Fluminense. Hoje ele não entrou, não entendi o motivo. E que o time coletivamente não funcionou. E aí está muito também na conta de Carpini. Como eu já falei, características importantes que a equipe não conseguiu mostrar hoje. Está longe de ser o maior culpado da campanha. Os maiores culpados são Fábio Mota e Ítalo Rodrigues, com toda certeza, mas a gente tem que também avaliar o que a gente viu, e aí Carpini hoje fica com muito mal.